Olá pessoal, a gente está pela segunda vez aqui com um colega, com um amigo meu, que eu acho que tem muito a trazer. A gente tem o privilégio hoje de estar trabalhando próximo e vocês não têm ideia o quanto que isso é bom para um profissional. Trocar ideia com um colega que tem uma visão crítica da realidade, que tem uma visão crítica das coisas e da sua atuação. Eu vou pedir para o Rubens se apresentar novamente, contar como está a vida dele hoje, porque pode ter mudado, ele pode ter ganhado em algum prêmio de Mega Sena, algo do tipo, ou pode ter virado um empresário de sucesso. Como é que estão as coisas? Não virei empresário de sucesso. Bem, eu sou Rubem, eu sou psiquiatra. Atualmente estou cursando meu mestrado em Educação Médica pela Unicamp, né, que foi onde eu conheci o Gustavo. E eu acho que talvez a riqueza que eu poderia falar, não tanto de ser empresário, de ter uma grande fortuna, eu acho que hoje eu estou explorando a riqueza do tempo. Eu acho que consegui fazer uma boa redução de carga horária para ter uma boa qualidade de vida. Assim, eu acho que talvez nos tempos atuais, eu acho que o tempo mais precioso que a gente tem é o tempo, né? O item mais valioso que a gente tem é o tempo, porque, hoje em dia completamente conectado em meta, conectado em telas e, querendo ou não, isso sequestra nosso tempo, nossa qualidade de vida. Então acho que eu poderia falar que eu tô rico disso nesse momento, que é uma boa riqueza. De fato, eu acho que sempre foi a mais importante, mas atualmente é ainda mais relevante, né? E, como eu falei, a gente está trabalhando no mesmo ambiente e eu vejo o tanto que o Rubem ele se preocupa, ele tem esse cuidado, assim, que é muito valioso. A gente poder ter um tempo para contemplar, não só para se cuidar, porque também se cuidar vira meta. Eu preciso ir na academia, eu preciso me alimentar bem, preciso organizar tal negócio. Não, mas é um tempo de contemplação. Sim, e trabalhando junto tem sido um barato, né? Porque como que é a nossa rotina? A gente atende simultaneamente ao mesmo tempo o paciente e daí sobra um tempinho, a gente senta junto, toma um café e fica fuxicando, né? Lá no sul a gente fala que são comadres, né? As duas comadres ali no ambulatório, que é muito bacana, porque a gente se atualiza, né? A gente discute o que afetou no caso, a gente discute, poxa, vi tal coisa que eu não achei bacana, e eu acho que isso tem sido bacana, tem sido interessante. E de longe, eu acho que a coisa que mais surge na nossa conversa é a busca pela psiquiatria, que antes era uma busca frente a um adoecimento, frente a alguma patologia, alguma dor, e hoje é uma busca, parece que por performance, né? Como é que bate em você? Como é que você tem lidado e tem recebido esses pacientes? Sim. Quando eu trabalhava quase que exclusivamente em serviço público, eu não passava por tanto por isso, assim, a pessoa que chegava até o psiquiatra era a pessoa que estava num sofrimento, era gente que estava procurando alívio das dores, assim. E transicionando para o serviço privado, assim, era muito nítido e foi muito desconfortável no início a tanta procura por diagnósticos que justificariam a baixa produtividade, ou talvez a pessoa imagina um ideal do que ela poderia ser e fica se comparando com quem é atualmente. E isso pegou muito, assim, no início, assim, acho que pegando os novos pacientes, metade eram pacientes que achavam que tinham TDAH. E eu me lembro que eu saía com muita raiva de lá, eu me sentia fora do meu lugar. Era no sentido assim, poxa, eu tô acostumado a lidar com sofrimento, eu tô acostumado com pessoas tentando se entender, tentando se colocar na vida de uma maneira diferente, e a pessoa bem saudável, com um pouquinho de ansiedade ou alguma coisa do gênero, achando que tem TDAH ou até em alguns casos autismo, assim. E eu acho que esse foi um desafio bacana, assim. A gente tem conversado muito que cada vez mais médicos eles estão se negando a atender pacientes com TDAH ou autismo. A gente está observando esse fenômeno, assim, de que uma vez que o paciente traz essa suspeita ou essa divagação, ele fala assim, olha, eu não atendo essas doenças, vou te encaminhar para outro colega. A gente tem visto cada vez isso acontecendo cada vez mais nos serviços privados. E recebendo esses pacientes, esse desconforto começou a me gerar sentimentos de contratransferência ruim, porque eu estava lá atendendo a pessoa interessada nela, interessada na doença, fazendo uma hipótese diagnóstica, seja de ansiedade, depressão, muito toque eu estou observando, assim,
E daí a pessoa fala, mas eu acho que tudo isso pode ser TDAH. E daí me dava, assim, um sentimento muito confuso. Eu me sentia fora da relação terapêutica. E por muitas vezes o paciente entrava numa posição de que eu tenho que aprender com o paciente como se fosse. Né? Eu acho que esse é um exemplo interessante. No final, todo conhecimento é construído, ninguém aprende com ninguém. Mas essa posição de que o paciente queria me convencer que ele tinha o diagnóstico e eu tentando trabalhar de outra maneira, assim. O que foi bacana foi que, através dessas atualizações da contra-transferência, eu procurei estudar. No final, assim, o que resta pra gente é se situar e estudar. E foi duas correntes bem interessantes, assim. Eu fiz um curso de TDAH da Universidade de Palermo, lá que tinha no Coursera, que a Unicamp oferece pra gente. E, ao mesmo tempo, eu fui ler um pouquinho mais sobre neoliberalismo como gestão do sofrimento psíquico, que é um livro muito interessante, assim, que também me ajudou a me situar num ponto de vista social de que o que está levando esse sujeito saudável, esse sujeito que tem uma vida possível, a achar que ele não está performando da maneira que ele deveria, né? E isso me trouxe uma calma de entender, poxa, a gente está vivendo um movimento em que as pessoas estão se identificando como empresas, né? Elas têm metas, elas têm que ter lucro, a gestão do tempo da empresa é diferente. Isso facilitou. E também, assim, eu acho que uma coisa na psiquiatria que a gente tem pouco, mas é muito valioso, são supervisões, né? Na psicologia é muito comum, na psiquiatria eu acho que quando a gente lida com a figura do médico, o ego médico, parece que a pessoa depois que tem o RQE, ela fala, não preciso mais supervisionar com ninguém. E eu tenho grandes conhecidos, amigos que trabalham muito na área, especialistas em TDAH, que toda vez que eu encontro eles, eu estou tirando dúvida, estou discutindo um caso, o que você acha dessa conduta e tal. Isso é uma maneira de se atualizar. Eu acho que no final a psiquiatria tem disso, né? A gente lida com o contexto. E o nosso contexto é hoje, assim, pessoas que procuram explicação para performance, né? Acho muito legal você ter comentado sobre o neoliberalismo como forma de conter e manejar o sofrimento. Até um livro, né, que o Safatli é o principal organizador e o Christian Dunker, ele também participa. Ontem eu estava vendo uma palestra do Dunker e ele estava falando, né, antigamente nas empresas, o profissional, ele era o capital mais importante para a empresa. Eu investi nesse profissional, eu quero que ele fique bem, quero que ele continue comigo a médio e longo prazo. Atualmente, a lógica se inverteu. Eu vou sobrecarregá-lo ao máximo, de modo que ele eventualmente não vai dar conta, mas substitui. Não vai dar conta, substitui. Ou seja, me parece que essa demanda que os pacientes têm para a gente de performance, na verdade é uma narrativa de sofrimento por um ideal nunca alcançado, né? Sim. E aí a gente deixa de olhar num prisma de o que essa pessoa de fato quer para, meu Deus, ela também está sofrendo, né? Eu acho bacana a reflexão, assim, de você sobrecarrega ao limite do que é legal, né? O que está dentro da lei, o que é esperado das relações trabalhistas. E a pessoa adoece, os casos de burnout, de adoecimento relacionado ao trabalho tem estourado, assim. Mas eu acho que talvez o que muda, né? Eu tenho a sensação de que pessoas que vieram de outra geração, lá na sua meia-idade, por exemplo, tendem a lidar melhor com o ambiente de trabalho. E daí eu fico me perguntando, poxa, mas por que eu tenho tão poucos pacientes em burnout com 50, 40 anos e eu estou tendo muitos pacientes com burnout de 20 a 30 anos? Existe o gap geracional e eu acho que essas ideias da gestão do tempo, essas ideias da produção são muito mais intrínsecas nessas gerações. E por isso a cobrança maior e por isso o sentimento de fracasso. A gente tem fenômenos que a gente não vê mais hoje, que é, por exemplo, uma pessoa que exerceu uma profissão a vida toda, que trabalhou na mesma empresa por 40 anos. Hoje em dia está uma coisa assim de tenho que ter insatisfação para ir trocando de emprego, ganhando mais salário. Então, assim, eu acho que existe essa reflexão com relação à psiquiatria que tem que estar toda hora se atualizando, sabe? Não sei, eu vejo o professor Ricardo lá da USP, né, o Ricardo Barros, ele traz reflexões muito interessantes, assim. Quando ele fala do burnout, ele traz uma ideia de que nada mais é do que um tipo de depressão. É uma depressão relacionada ao trabalho, né? E no final, o tratamento se situa da mesma maneira, assim.
E é interessante porque a gente não pode culpar a pessoa. Eu acho que esse é a grande cilada, assim, que tipo, você tem um trabalhador adoecido e o trabalhador vai procurar psiquiatra, vai procurar psicólogo, vai procurar bons hábitos. Qual que é a responsabilidade da empresa nesse adoecimento? Poxa, se você tem todo mês um trabalhador se afastando, um trabalhador de atestado, qual que é a responsabilidade da empresa, né? E são reflexões importantes e está muito relacionado aos processos gerenciais, são as microgestões, assim. O relato de todo mundo que está em burnout sempre envolve uma figura de um gestor que tensiona muito a relação, que tem um afeto ambíguo com relação ao trabalhador. E é bacana trabalhar com a pessoa isso, assim, e eu acho que, assim, hoje eu vejo mais movimentos de pessoas querendo sair da empresa do que investir na relação de uma maneira possível. Para sustentar. Uhum. Eu acho muito importante a gente contextualizar, mas assim como a gravação que a gente fez com o Renan, né, longe daqui da gente querer generalizar. A gente nota também muitos serviços, muitas empresas, muitos cenários em que se olha, se reconhece isso e se trabalha, né? Sim. E eu acho que essa proposta da saúde mental, da psiquiatria, da psicologia, e eu acho que outros setores podem se beneficiar disso. A gente identificar um padrão que pode ser nocivo e atuar em função dele, né? Não velá-lo, não escondê-lo. Assim como na formação médica, né, a gente tem muita violência, é importante a gente nomear essa violência para a gente poder ter uma outra saída. Sim. E eu acho bacana refletir também sobre quando a gente pensa em grandes sistemas, né? Então, assim, trabalhei por 2 anos num ambulatório de servidores de uma prefeitura de uma cidade do interior aqui de São Paulo. E foi muito interessante, assim, porque eram professores, policiais, eram pessoal que trabalha no saneamento, por assim vai, servidores mesmo da prefeitura. E que a gente não via esse movimento de entender o porquê que esses profissionais estão procurando atendimento, né? E por muitas vezes eu entendia que eu era, na realidade, a única e o último elo de cuidado do trabalhador. E muitas vezes a saúde mental é colocada nisso, né? Como a primeira e última linha de contingência de cuidado, né? E voltando à pergunta inicial sobre a performance, e aí quando o paciente vem se queixando de não ter a performance ideal, acho que ele está pedindo ajuda, está pedindo socorro, porque está num sistema que é melhor ter planilhas do que pessoas, né? É melhor ter produção do que ter afeto. E esse é o mundo que a gente está atualmente. Bom, uma outra coisa que eu queria falar contigo, que a gente sempre nas nossas mentorias recíprocas e supervisões, e gente, sério, não é para agradar ele. Aprendo muito, o cara é muito rápido, assim, atualizações, e essa gestão do tempo. Eu queria enaltecer de novo isso, essa gestão do tempo que você tem feito para você, o quanto que eu acho que cria espaço para você se desenvolver e se atualizar. Uma das coisas que a gente mais discute é em que momento se encerra o tratamento. Em que momento a gente pode pensar numa desprescrição, a gente pode pensar numa descontinuidade medicamentosa ou mesmo de acompanhamento, né? Como é que você lida com isso na prática? Os pacientes demandam isso ou talvez não? Eles relutem? Sim. Eu acho que hoje a ideia de usar a medicação psiquiátrica está mais tranquila. Eu sinto que até uns anos atrás tinha mais resistência, era mais comum figuras de pacientes que compareciam em uma consulta, sumiam e daí voltavam 6 meses depois. Hoje eu acho que tem uma abertura maior para o uso da medicação psiquiátrica. Até certo ponto eu percebo que os pacientes estão procurando sim, mas entender a medicação enquanto único pilar da gestão do sofrimento é uma estratégia fadada ao fracasso. E é muito recorrente assim nos meus atendimentos de paciente que ele gere o próprio sofrimento através da queixa psiquiátrica, né? E ainda estou com tal problema, eu estou com tal coisa, minha atenção não está 100%. Esses pacientes são pacientes que frequentemente eu tenho que fazer intervenções que eu não vou passar mais remédio. Chegou um momento que a gente precisa de outras estratégias. Uma psicoterapia, atividade física, bons hábitos, nutricionista, que é uma
uma figura que eu tô entendendo cada vez mais a importância que é. E toda vez que eu passo uma medicação, eu tenho uma frase que é muito recorrente com o paciente, que é, primeiro, meu plano quando é um antidepressivo, por exemplo, você não vai se viciar, é tarja vermelha, que nem dipirona e paracetamol que você compra na farmácia, e a gente vai combinar uma coisa. Uma vez você melhorando, você falando para mim que tá tudo bem, a gente daqui uns 8 a 12 meses, a gente vai revisitar o uso da medicação e a gente vai decidir se a gente vai começar a tirar ou você vai preferir continuar. Então, assim, eu já passo uma bola assim para o paciente de assim, ó, daqui um ano você vai me lembrar que você quer parar o remédio, ou a gente vai ter que se atualizar dentro dessa relação. Porque é isso, assim, trazendo um caso, assim, eu acho que quando a gente tem um caso psiquiátrico, facilita a ilustração do pensamento, né? Eu percebi que é muito pior você receber pacientes de colega do que você pegar um caso do zero, né? Porque já tem um manejo, já tem uma expectativa do paciente. Eu atendi um caso de uma senhora que estava num luto patológico após o falecimento da mãe dela. Era a matriarca da família, ela unia toda a família, fazia gestão de todas as crises que aconteciam. E quando essa mulher se foi de uma maneira muito rápida, né, que é um determinante do processo traumático, essa senhora, eu falo senhora, mas tem seus 40 anos, adoeceu muito, deprimiu. E daí foi muito interessante navegar no prontuário dela antes dela chegar até mim. Então ela veio com essa queixa dessa depressão, desse luto patológico, desvenlafaxina. Daí ela volta depois, fala assim, tô tomando a desvenlafaxina, mas a minha atenção não tá boa. E daí o colega passou atenta. E daí ela volta, minha depressão não tá passando. Daí passou vortioxetina. E daí ela volta depois. Eu tô compulsiva, doutor. Topiramato. E daí mais um tempo depois ela manteve as queixas da atenção. Então esse é um caso que me marcou muito. Porque a paciente, ao longo de todas as consultas, eu fui avaliando o prontuário, toda consulta teve uma intervenção medicamentosa. Só que o que me estranhou foi assim, caro, né? Tomar tanto remédio, vortioxetina, ritalina, tinha bupropiona também, para não esquecer. E daí a história dela foi o que mais me pegou, porque ela estava sem renda na época que procurou atendimento psiquiátrico. E as contas foram chegando, o marido, ele tinha uma oficina, tal, foi pagando as medicações até certo ponto, que falaram, talvez você tenha que procurar um emprego. Nisso, ela procurou emprego como essas vagas rápidas de trabalhar como caixa de um supermercado desses atacadões da vida. E a vivência dela, sim, traumática do nível de que ela conta de cenas de sofrer hostilidade dos clientes, cenas de racismo. Ela começou a ter infecção de urina porque era proibida de ir no banheiro fazer xixi. E daí foi um momento assim de muita reflexão, que foi tipo assim, ela procurou esse trabalho e suportava esse trabalho para bancar o tratamento dela. Para mim, me gerou muita raiva, assim. Qual que é o papel da psiquiatria? A gente está piorando a vida dela para sustentar esse tratamento. E o manejo dela foi bem interessante, assim. Eu falei assim, você sabe que a gente tem muitas medicações no SUS que você consegue pegar de graça. Ela fez assim, é? Falei, sim, não é diferente do que você está tomando, mas é suficiente. Naquela consulta, identificando tudo isso, sabe o que é transicionar toda a prescrição para o SUS? Então, então eu cortei tudo. O bom é que a vortioxetina não tem que fazer desmame, então era mais tranquilo, topiramato, bupropiona também. Passei fluoxetina, e tinha prazolam também, para dormir, obviamente, né? Eu fui progredindo fluoxetina e clonazepam à noite, só. Pensa alguém que na consulta seguinte voltou em outra postura, muito mais tranquila, e falou assim, doutor, tá sobrando dinheiro, eu tô ajudando meu marido nas contas. E ela falou quase chorando, assim, eu paguei uma conta de luz, assim, sabe? Tipo, como um ato de felicidade dela, assim. E ela foi identificando que era insustentável ficar naquele trabalho, e ela falou assim, eu tenho 2 cursos de soldadora,
as empresas contratariam fácil, é uma área que eu gosto, essa coisa de mecânica, meu pai era mecânico, meu marido era mecânico, e ela está distribuindo currículo, se demitiu, cumpriu o aviso prévio, e eu acho que foi uma história muito enriquecedora, assim, porque você pode ter a melhor prescrição, no melhor protocolo, uma psiquiatria mais avançada que tiver, mas, meu Deus, olha a situação da pessoa, se a gente não consegue ouvir o doente, não tem como, sabe? E foi interessante, assim, que foi um caso que eu levei em análise por muitas vezes. Eu tive que escrever essa história. Eu acho que a escrita, para mim, às vezes surge como uma proposta de encerrar, de sedimentar, de me atualizar no caso. E me traz uma reflexão sobre o poder do psiquiatra também, né? Porque, poxa, a pessoa procura a gente por conta de dores, de queixas, de sofrimento. Ela confia pra gente a intimidade dela. E eu percebo que o que a gente faz e o que a gente não faz tem um poder muito grande na vida dela. Um manejo que você faz de uma maneira diferente, uma posição que você se coloca, uma opinião que você emite. Recentemente eu até ouvi um podcast que se chama O Psiquiatra ao Lado, não sei se você chegou a ouvir, Não. Que conta a história de um psiquiatra em Manhattan, em Nova York, que era um narcisista, meio antissocial, que ele foi escalando na sociedade civil, na sociedade ali das influências, através das conexões com pacientes. Então, ele tirava dinheiro dos pacientes, ele tinha relações muito íntimas com o paciente, visitava a empresa que o paciente trabalha para dar sugestão na empresa, assim. E é muito isso, assim, a gente tem um potencial de causar o bem e de causar o mal também. Eu acho que a gente tem que sempre se atualizar nisso, assim. E não é incomum, né, pacientes que chegam até a gente relatando histórias muito complicadas com outros profissionais, né? E aproveitando, né, a gente estava refletindo sobre esse lugar do psiquiatra na sociedade que, não sei como foi a sua formação, assim, mas onde eu fiz faculdade, na Federal de Santa Catarina, a psiquiatria era o patinho feio, assim, ninguém queria. Os psiquiatras, a gente olhava assim, mas são médicos, não são, ficam falando de outras coisas. E ao longo dos últimos anos houve essa transição de que a figura do psiquiatra se aproximou muito a uma figura de destaque, quase uma celebridade, por assim falar, né? E não é incomum, assim, quando saio com pessoas que eu ainda, amigos, colegas, eu tive até uma cena que eu estava no Atacama, e daí a excursão, todo mundo fala, qual a profissão de vocês? E falaram lá, advogado, médico radiologista, médico, e todo mundo só, Daí eu falei, psiquiatra. Todo mundo, meu Deus! E queriam ouvir histórias, e queriam tal coisas. E chegou até uma situação que me trouxe muito desconforto, que a guia da viagem pediu uma consulta no meio da excursão. E daí eu assim, não, tô de férias, não atendo fora do Brasil, tipo, assim, cara, e eu acho que é muito tentador, e a gente vê muito, talvez nas redes, assim, de perfis que ficam emitindo opinião sobre tudo, sobre todos, sobre situações, como se o psiquiatra fosse o portador da verdade, que difere quem é louco, quem é são, esse bastião da civilidade, por assim falar, né? E é um caminho muito tentador, né? A gente cuida de pessoas, a gente ouve histórias de muitos contextos, mas a gente é impactado pelas nossas vivências, por quem a gente é, pelo conhecimento que a gente tem. E esse lugar do psiquiatra muito destacado é um lugar perigoso. Assim. Psiquiatras celebridades, né? Eu acho que a gente se coloca aqui, a gente propõe perguntas. Tem um filme que eu assisti ano passado que chama Parthenope. É um filme... É a história biográfica da protagonista, né? E aí uma passagem do filme é muito bonita, assim, ela conversando com o mentor, com o professor dela, ela fala, mas a sua resposta não foi boa. Aí ele responde, mas a sua pergunta não foi suficiente. Então eu acho que o nosso papel na sociedade é fazer perguntas. Fazer as perguntas justas, Sim. As perguntas que vão promover a discussão. E aí ontem, ouvindo o Dunker, a fala foi assim, a gente não pode ter medo de encarar os problemas do hoje, porque de fato novos futuros não vão surgir de uma hora para outra, mas a gente tem que encarar e nomear os problemas de hoje, senão a gente vai voltar para o passado sempre, como uma eterna repetição.
a relação democrática não funciona, volta para a ditadura. A ditadura não funciona, volta para uma democracia que não é plena, pensando em direitos. Enfim, e assim vai. Então, é muito legal te ouvir, porque, de fato, a gente atua não só dentro do consultório, a gente pode ativamente atuar em espaços como esse, e a gente atua na vida da pessoa fora também. Porque quando a gente faz uma prescrição, quando a gente dá um diagnóstico, aquilo ali pode ter um peso de sentença para alguém. O que nos leva a uma história muito jocosa, até muito engraçada, que a gente ouviu. Você me contou semana passada, né? De um psiquiatra que atendeu um paciente, isso não importa, né? Com um transtorno dissociativo de identidade. Para quem não sabe, é o que se chamava antigamente de transtornos de múltiplas personalidades. E uma dessas personalidades que o paciente tinha transtorno do espectro autista, supostamente. Tinha características do espectro autista. E o Lírio do Campo encaminhou para você cuidar do autismo de uma das personalidades. Não tem como, né? Essa história me chocou, assim. Eu acho que eu vou contar desde o início. Não, assim. por favor. É um paciente que faz acompanhamento há muito tempo, que já tem esse diagnóstico há muito tempo, que ele viveu uma transição assim de que, enquanto ele era adolescente, criança, haviam 3 personalidades, identidades que coabitavam ele, né? E a partir dos desafios da vida, dos adoecimentos que ele teve, foram surgindo outras identidades, né? Então, ele tinha outros fenômenos também da histeria, né, que a gente fala, ele convertia, ele dissociava, tinha apagões no ambiente de trabalho. E ele contou a história de que, assim, ele estava indo com um psiquiatra, e daí, numa das consultas, uma das identidades assumiu o controle, né, que ele nomeou como veio à luz. Essa é uma expressão muito comum em pacientes com TDI. E essa identidade era uma identidade mais infantilizada, era uma identidade pueril. E é claro, né? Poxa, troca a identidade não é só o discurso, a postura corporal, os movimentos, estereotipias, por assim vai. E daí assumiu essa identidade, dela saiu na consulta e depois voltou o paciente. E daí o psiquiatra intervém e fala assim, olha, eu conheci a identidade tal, e eu observei características de autismo nela. E eu não trato autismo. Então, dessa maneira, eu vou ter que te encaminhar para um colega que trate autismo. E daí foi quando esse paciente veio até mim. E foi uma história assim que eu fiquei sem chão, do tipo, poxa, olha a influência. E o paciente veio com o objetivo de conseguir o diagnóstico de autismo. Por quê? Poxa, o psiquiatra falou que eu posso ter autismo numa das identidades, né? E foi uma questão muito interessante, assim, que o caso tinha um transtorno de ansiedade ali que estava pegando muito, tinha dor crônica, porque era alguém que tinha muitas fraturas por acidentes de moto no corpo. Troquei o antidepressivo, passei uma duloxetina, fui progredindo, ele foi ficando bem. Ele tomava risperidona, eu troquei pro aripiprazol. O cara tá bem, tá trabalhando, tá feliz, tá assumindo compromisso, cuidando dos pais. Então, assim, poxa, olha o papel do psiquiatra nesse caso, né? Pode ser tanto da catástrofe ou o papel de, poxa, ajudar o paciente nessa jornada, assim. Jornada essa que envolve sofrimento, né? Eu acho que esses pacientes que recebem essas sentenças, esses diagnósticos, eles, na verdade, pessoalmente estão narrando uma dor, estão narrando um sofrimento. E o acompanhamento que a gente falou muito na última conversa, né? O segmento, a continuidade, o vínculo, ele é muito fundamental, né? E falando também desses pacientes que vêm em busca de entender se são neurodivergentes, se eventualmente não são, é impressionante assim como é válido e como funciona a gente nomear que existe o sofrimento, mas que não necessariamente vai se enquadrar numa definição nosológica, né? Sim. E aí a gente se vê nesse meio com colegas que se apegam a uma definição nosológica porque não nomearam a contratransferência, a dificuldade de manejar o sofrimento do outro, mas é nosso emprego, a gente só está lá porque as pessoas sofrem, né? Sim. Caso contrário, a gente estaria, sei lá, trabalhando com eventos.
Poderia ser uma boa. Exatamente. Mas eu acho que você trouxe da neurodivergência, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre as avaliações neuropsicológicas, né? Que a gente tem discutido um pouquinho sobre como tem se apresentado na prática. Esse é um tema que ultimamente eu tenho me dedicado bastante. Até na próxima terça-feira vai uma neuropsicóloga na faculdade para a gente fazer uma mesa redonda. Porque, gente, o diagnóstico dos transtornos do neurodesenvolvimento, eles são eminentemente clínicos, ou seja, a nossa avaliação com a história que a família traz, com a história que o paciente traz, com a história que outros profissionais, psicólogos, neuropsicólogos, educadores trazem, permitem o diagnóstico. Só que a minha percepção é que também, acho que a gente vai na mesma direção, mas pode completar. Como a gente ampliou a noção diagnóstica nos últimos anos, tanto para autismo, quanto para depressão, quanto para ansiedade, quanto para déficit de atenção, a gente cada vez mais está tentando se apegar a metodologias pragmáticas e objetivas de diagnóstico, e a avaliação neuropsicológica é o caso. Só que mesmo a avaliação pragmática neuropsicológica, ela tem inúmeros fatores de confusão e de influência. Então, gente, se você estiver ansioso, se você estiver deprimido, se você estiver com uma má qualidade de sono, uma apneia obstrutiva do sono ou mesmo uma insônia primária, tudo isso vai influenciar na avaliação neuropsicológica. Então, muitos pacientes chegam até a gente sempre comenta, buscando a avaliação neuropsicológica como um determinante absoluto do diagnóstico. E não vai ser necessariamente. Muitos, no primeiro contato, eu inicio um tratamento para que ele melhore e para melhorando a gente possa ver de fato como ele é. Uma coisa que a gente sabe, adoecer exacerba traços de personalidade. Pode ser que ele seja mais impulsivo num episódio de ansiedade e que isso vá remitir. Então, o que eu traria sobre avaliação neuropsicológica, gente, é que é uma ferramenta excelente que nos dá protocolos objetivos e pragmáticos assertivos, mas que jamais vão substituir a avaliação clínica e o segmento. É o elemento do tempo, né? Porque é isso, assim, quantos pacientes que... Eu vivi um fenômeno recentemente, foi interessante. O paciente veio procurando diagnóstico de TDAH e eu diagnostiquei uma ansiedade. Eu tratei a ansiedade, o paciente ficou bem, parou de se queixar das questões cognitivas, mas aí depois de um tempo de consulta, nossa, mas realmente a impulsividade não passou. Realmente ficou questão de desatenção. O inibidor seletivo, ele pode causar aquele embotamento no TDAH, e eu comecei a observar isso no paciente. Falei, poxa, agora talvez cabe uma avaliação. Extinguiu a ansiedade, está em uso regular da medicação, e eu acho que é um fenômeno, né, Gustavo, que assim, tudo que vira mercado, tudo que vira um produto, pode assumir características complicadas. Então, assim, percebo assim que tem clínicas que eu recebo a avaliação neuropsicológica, nunca a avaliação não vai ter um diagnóstico de neurodivergência. Sempre tem. E até foi interessante uma que eu peguei que assim, foram feitos 5 testes de atenção, em 4 veio normal e 1 veio pouco abaixo da média e veio com diagnóstico de TDAH. Então, assim, eu acho que colocar a avaliação neuropsicológica como esse decreto, esse mandamento, e sem falar assim que a avaliação neuropsicológica pode e deve ser repetida no futuro para reavaliar tratamento, para ver se o diagnóstico se mantém. Poxa, porque pensa, eu não me lembro se é 2/3 ou 1/3 das crianças com TDAH na infância, quando transicionam para a vida adulta, não se sustenta o diagnóstico, né? Então, assim, diagnósticos de neurodivergência são mutáveis também. Então, por exemplo, pessoas que se enquadram como TEA nível 1 e a gente consegue fazer uma reabilitação, a pessoa consegue adquirir habilidades, perde os prejuízos, a gente tem que revisitar o diagnóstico com a pessoa, sabe? Então é isso, assim, eu percebo que está virando um produto para muitos colegas, assim, de saúde mental que vendem essas avaliações, se divulgam. Eu acho que é delicado falar sobre isso, né? Mas é necessário também, assim, porque não é incomum pacientes que vêm com avaliações de péssima qualidade e perguntam, onde que você conheceu esse profissional? Encontrei na internet.
E daí você vê alguém que tem uma formação incompleta, que fez testes básicos, testes de triagem, tipo SNAP 4, SRS, as escalas assim que você, tipo... na primeira consulta a gente Exato. faz, não a avaliação completa. Então, assim, não é incomum, assim, eu pedir para o paciente ter calma na hora de avaliar as avaliações. Inclusive, tem paciente que discorda, assim, eu acho isso muito bacana. Vem a avaliação de autismo, o paciente fala, mas eu não sou autista. E eu viro para o paciente, mas você não é realmente. E é bacana construir isso com o paciente, assim, que entender que profissionais da saúde mental também erram, também falham, também tem interesse no meio, tem a venda de um produto. Poxa, se você paga R$4.000 numa avaliação neuropsicológica procurando um diagnóstico, será que o profissional vai ter coragem de não te dar algum diagnóstico? Não sei, são coisas que a gente tem que se perguntar, Sim. sabe? E eu sei que é delicado falar sobre isso, até meio problemático, mas é necessário porque, poxa, é um instrumento tão importante, né? Quando a gente pensa no cuidado geriátrico, no diagnóstico de declínio cognitivo leve, demência, é importante, sabe? E a gente tem que falar sobre a qualidade, não é qualquer avaliação neuropsicológica, né? Eu acho que a gente fica até repetitivo, né? E longe de qualquer proposta corporativista. A gente está aqui batendo na nossa classe, na classe médica, na classe da psiquiatria, dos profissionais de saúde mental. Então, assim, a gente fica repetitivo, mas a gente tem que lembrar, porque tem um discurso do nosso tempo, e o discurso do nosso tempo é do eu empresa. A gente está falando disso de formas diferentes em vários cenários. E isso, nós profissionais liberais, também estamos sujeitos. Eu acho que se eu deixasse um recado para os pacientes não nos procure por qualquer coisa, mas qualquer coisa nos procure. Então, quando é hora de procurar um psiquiatra, olha, eu já achei que isso poderia prestar um serviço nas mídias sociais, a gente falar. Mas hoje, como parece que a psicofobia vai se atenuando, eu diria, eu não sei quando você deve procurar um psiquiatra, mas qualquer coisa procure e a gente discute. Mas se o diagnóstico vier muito rápido, muito definitivo, muito categórico, duvide. Isso. Eu acho que eu colocaria outras coisas, assim, diagnósticos rápidos, né? Eu colocaria também quando que a gente tem que duvidar. Poxa, se toda consulta você traz seu sofrimento e sai com uma medicação nova... Específica para aqueles. Eu até falo assim, passou de 2 medicações, 3 medicações, você já tem que começar a falar, para onde que tá indo? Será que o diagnóstico tá correto? Até anteontem, né, eu recebi uma paciente que eu fui conversar com o Gustavo, que estava sendo manejada para ansiedade e depressão, estava com, deixa eu lembrar, vortioxetina, aripiprazol, quetiapina e clonazepam de 12 em 12 horas. Eu falei, poxa, mas há quanto tempo você toma esse tanto de medicações? Porque eu achei que ia ser alguém que toma remédio desde a infância. 5 meses de tratamento. Então, basicamente, a cada 1 mês ela recebeu uma medicação nova. E daí eu fui coletando a história dela e ela nomeando o sofrimento dela como depressão, ansiedade, depressão, ansiedade. Mas eu olhei para esse, poxa, vortioxetina para ansiedade não tá fechando, né? Quando eu fui investigar um pouco melhor o caso, era um toque. A pessoa tinha um toque grave, passava horas a fio checando. Ela dirigia, vinha pensamento intrusivo de que ela tinha atropelado alguém. Então ela fazia o trajeto, daí voltava para tentar encontrar um corpo ali que justificasse aquele pensamento intrusivo. Eu falei, não, vamos pensar diferente no seu caso. E é interessante assim que às vezes o ato de desprescrição envolve ter prescrições menos complexas, mas mais direcionadas para o que a pessoa tem. E esse é o fato, sabe? A gente tem que colocar um remédio com o objetivo de tirá-lo no futuro. Eu brinco com os pacientes assim que a pessoa me procura, você pensa assim, Gustavo, qual que é o teu objetivo terapêutico, um dos principais, assim? Para mim é ter o momento da alta da pessoa. Sim. Que a pessoa consiga melhorar, consiga estar sem remédio, ou consiga estar com o mínimo necessário, e ter um dia que eu vou falar, você não precisa mais estar em segmento psiquiátrico. E que bom, sabe? Ter o psiquiatra não é pro resto da vida, né?
Gustavo, a gente tem visto muito no cotidiano, cada vez mais pacientes utilizando as canetinhas, né? Mounjaro, Ozempic. Eu queria que você me falasse um pouquinho como que tem sido receber esses pacientes, o que você tem interpretado disso. Tem vários fatores e várias questões relacionadas. A primeira é a indicação, quando é feita, o paciente tem um objetivo, é legal ver que pode ser uma ferramenta que apoia esse objetivo, seja reduzir um pré-diabetes e evitar o uso de medicações a longo prazo, uma dislipidemia, seja para melhorar a autoestima do paciente. Isso é uma coisa sine qua non e muito bem-vinda. Outra coisa são resultados muito intensos, muito rápido. A gente sabe que perdas de peso muito céleres vão implicar sarcopenia, como a gente estava falando antes da conversa com o Renan, e também outros riscos, né? Que a literatura vai descrevendo ao passo que a gente vai usando mais. De qualquer forma, uma coisa que, passando nos transtornos alimentares na residência, a gente falava todos nós, a não ser que tenhamos alguma intercorrência, a gente vai comer até o dia da nossa morte, mais ou menos, de uma forma ou de outra. Então, se a gente não desenvolver hábitos saudáveis relacionados com a fruição de comer, com a necessidade calórica que o nosso corpo tem e com as demandas que cabem no nosso dia a dia, não vai dar certo. Então, passar períodos longos, seja por conta de um psicoestimulante, seja por conta de alguma medicação específica para o apetite, sem se alimentar, não vai dar certo. Vai fazer sarcopenia, pode fazer inclusive atrofia cortical, a gente sabe disso, perda muito rápida de peso, né? Atrofia de nervo óptico, né? Transtornos de visão. Sim. Por conta dessa perda de peso muito rápido. Não sei se para todos isso é acessível, mas o nosso neurônio tem gordura na sua composição, na bainha de mielina. Então, para o neurônio funcionar e se comunicar, ele precisa estar gordinho. Então, perdas muito rápidas de peso implicam nisso, né? Então, eu acho que é muito legal ver que a gente tem uma ferramenta quase inédita na história da medicina, mas também com todos os cuidados que precisa se prestar, né? E se a gente olhar para trás, assim, né? Anos 2000, né? Qual que era o revolucionário no tratamento da obesidade? Cirurgia bariátrica, né? Virou a febre, os programas, Quilos Mortais, o Dr. Now, né? Aquela figura. E quando a gente, com o passar do tempo, né? Ficou muito nítido uma estatística, que a pessoa faz a bariátrica, metade tende a ficar magro, manter a perda de peso pós-cirurgia, e a outra metade tende a reganhar. E quando a gente pensa nisso, assim, poxa, o que geralmente leva a pessoa ao reganho de peso? É não mudar a forma que lida com a alimentação e com o alimento, né? Então, assim, eu até falo para os pacientes, assim, olha, eu falar que o meu tratamento para compulsão alimentar, bupropiona, naltrexona, vai dar o mesmo resultado que Mounjaro? Não dá. Eu abro para o paciente, se você está pré-diabético, hipertenso, manda bala, vamos perder esse peso. Mas existe todo um outro trabalho da relação com o alimento. E não é incomum que os pacientes que eu vejo usando a canetinha não fazem acompanhamento com o nutricionista. A gente sabe que nutrólogo, tal, eles orientam, mas não pegam tanto na dieta. E daí é um sistema que a gente tem que pensar assim, poxa, usar Mounjaro não trata transtorno alimentar, trata obesidade e diabetes. E eu acho que esse tem sido a grande questão. Assim, até ontem eu fui revisar um pouquinho, os estudos que tem sobre reganho de peso com as canetinhas são muito incipientes, então são períodos de 20 e poucas semanas, 30 semanas, que a pessoa perde a tendência a ganhar 20% de volta. Então, sei lá, a pessoa perdeu 100 quilos, vai ganhar 20 ali. E como que ela vai lidar com isso? E, poxa, a pessoa tem um transtorno alimentar, tem uma compulsão alimentar, vai parar o Mounjaro, vai voltar essa fome de volta, vai voltar o transtorno alimentar. Então, assim, quando a gente pensa em tratamento da obesidade, é muito maior do que Mounjaro. Assim, quem dera se fosse tão simples, né? Poxa, toma Mounjaro, curou a tua questão com a alimentação, né? E tem sido reflexões muito importantes com os pacientes. Tenho visto também o uso de canetinhas importadas ilegalmente, digamos assim, do Paraguai, da Europa.
porque é uma medicação cara, tudo que é caro vai ter outras formas de baratear, virou mercado também isso, né, para os médicos. Então, assim, é bacana refletir, é bom, a perda de peso com Mounjaro é interessante, mas, poxa, quem dera se fosse tão simples, né? Bom, gente, para suavizar um pouco o mau humor de dois psiquiatras que criticam tudo e todos, né? A gente trouxe aqui Luiz Miguel, fica quietinho, bonzinho ele, né? Rubem, eu queria te agradecer. Eu já te disse que é muito raro a gente conseguir ter bons encontros depois que a gente vira adulto, ou pelo menos acha que virou adulto, né? Mas poder trabalhar perto dos amigos é um privilégio. Digo mesmo. Então sigamos e em breve a gente faz mais vídeos.